no mundo espiritual, no mundo invisível, o mundo que nós não temos acesso, que nós não enxergamos e pior, não entendemos. Ainda que este livro santo revela as forças que agem nas regiões celestiais, ainda que o querido apóstolo Paulo tenha tentado nos ajudar, escrevendo a maravilhosa carta à igreja de Éfeso, no capítulo 6, especialmente a partir do versículo 12 até o versículo 18, sobre a luta, a guerra, as forças espirituais do mal que agem nas regiões celestiais, lutando contra nós, tentando nos impedir de alcançar os céus, tentando nos matar espiritualmente para adquirir os seus objetivos, que é ganhar as nossas almas, levando-nos para as trevas, onde eles, o demônio, o diabo e seus anjos já estão. O capítulo 6 do livro de Efésios também tem a ver com esmurrar o nosso corpo, quando ele nos alerta sobre tomar a armadura de Cristo. Aquela armadura, ela é espiritual. Vamos rapidamente já ler o texto que Paulo fala sobre esmurrar o seu próprio corpo, esmurrar os nossos próprios corpos, e tirando as dúvidas de que alguém possa estar aí por ignorância, por desconhecimento, achando que esmurrar o nosso corpo é fazer como alguns das religiões lá do Oriente, não sei se é da corrente muçulmana ou os árabes, que determinado dia eles pegam lá os seus chicotes e vão ferindo as suas costas, os seus corpos, como se isso fosse algum sinal de salvação, de bênção, de libertação, de purificação. E não é. A nossa carne não tem nada a ver com o nosso espírito. A nossa carne vai ficar e o que vai ser salvo é a nossa alma, é o nosso espírito. A necessidade da autodisciplina é o título que eu peguei na minha Bíblia, versão NVI. 1 Coríntios 9, a partir do versículo 24. Vocês não sabem que de todos os que correm numa competição, imaginam então aí uma corrida, como nós vemos na Olimpíada, por exemplo. Vocês não sabem que de todos que correm uma competição, apenas um ganha o prêmio? Não é não? Um que ganha a medalha de ouro. Corram, ao conselho de Paulo, corram de tal modo que vocês possam alcançar o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Eita, texto maravilhoso é esse! Estão entendendo já, não é? Imagina o treinamento a que se submetem os campeões olímpicos, não falo nem de campeões mundiais, nacionais, estaduais, olímpicos. Que treinamento rigoroso, disse Paulo aqui. Treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos, ou seja, nós corremos para ganhar uma coroa imperecível. Aleluia!
Sendo assim, não corro como quem corre sem o alvo, sem o foco. E não luto como quem esmurra o ar. Que valor tem esmurrar o ar? Contudo, esmurro o meu corpo. Esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo. Meu corpo não manda em mim. Eu dou ordens para o meu corpo. Está falando sobre o pecado. O texto é sobre o pecado. Faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado a tantos, eu mesma não venha a ser desqualificado. Pregou a palavra de Deus, ganhou muitas almas para o reino de Deus, aí se descuidou do treinamento rigoroso, se descuidou da autodisciplina. Vamos ler mais um pouco? Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Por isso digam, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Eles são inimigos, carne e Espírito. O Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Gálatas 5, a partir do versículo 13. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado. Estamos mortos, meus amigos. Os que pertencem a Cristo, os que pertencem a Deus, os que pertencem ao Espírito Santo, estão mortos. E se está morto, não pratica mais a vontade da carne, não vive na prática do pecado, que já morreu para essas práticas. Mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permita que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não permitam. É o que diz as Escrituras. Cabe a nós. Esse não permitir é esmurrar o nosso corpo. Nos esforçarmos, nos enchendo do Espírito para vivermos em Espírito. Já falaremos um pouco mais sobre isso. Não ofereça os membros do corpo de vocês ao pecado, o corpo ao pecado, como instrumento de injustiça, mas ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, Efésios 2, mortos para Deus. Nós estávamos fazendo a vontade da carne, dos pensamentos e, consequentemente, agradando ao diabo, visto que ele é aquele que produz o pecado. O pecado é obra do diabo. Aqueles que vivem na prática do pecado são do diabo. João 3,8 declara abertamente. Por isso temos que odiar o pecado, correr do pecado, fugir do pecado e buscar a santidade, buscar o Espírito de Deus, estando
dia após dia, numa guerra travada, mas podemos ser vitoriosos se nós entendermos o que é esmurrar o nosso corpo. Pois o pecado não dominará vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quando vocês eram escravos do pecado, olha, antes de Cristo Jesus, antes de nós entregarmos a nossa vida a Cristo Jesus, nós éramos escravos do pecado. Quando vocês eram escravos do pecado, vocês estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? Aqueles que são de Cristo Jesus têm vergonha do seu pecado, do seu passado de pecado. É impossível alguém que vive a nova vida, a verdadeira fé cristã, aqueles que estão conectados com Cristo Jesus, aqueles que têm o Espírito Santo, aqueles que são sinceros com Deus, não apenas religiosos, mas servos de Deus, que falam com o Senhor continuamente, diariamente. É impossível não se envergonhar do seu passado de pecado. E nós temos uma consciência, e a nossa consciência nos mostra o que é certo e o que é errado. E, portanto, o cristão verdadeiro tem consciência do seu passado de pecado. O fim delas é a morte. O fim dessa vida de pecado é a morte, a separação de Deus. Mas agora que vocês foram libertados do pecado, se tornaram escravos de Deus. Saímos da escravidão do diabo, o diabo que nos acorrentava ao pecado. Escravo são acorrentados, não é não? Não é não? Corrente e escravidão estão interligados, não é não? Qual escravo que não teve uma corrente nas suas mãos e nos seus pés? E se tornar escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, um novo caminho, agora com Cristo, junto de Cristo. Agora o pecado ficou no passado e os frutos que nós vamos colher, esmurrando os nossos corpos, produz santidade. E o seu fim é a vida eterna. Tem um prêmio. Lembra que eu li para vocês? A necessidade de autodisciplina? Tem um prêmio, é a vida eterna, é os céus. Pois o salário do pecado é a morte. Veja aqui o que produz se nós não esmurrarmos os nossos corpos e nos entregarmos à vontade da nossa carne e vivermos na prática do pecado. O salário que vamos receber é a morte, o inferno, os demônios, a eternidade toda na presença de demônios, aquele lugar que Jesus disse. Ali há choro e ranger de dentes. Quem deseja ir para esse lugar? Você não deseja? Também não. Estamos esmurrando os nossos corpos. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu li para vocês Romanos 6, do 13 até o 20. Então, como esmurrar os nossos corpos? Primeiro lugar, entendendo o que significa negar a nós mesmos, odiar a nossa natureza, rejeitar tudo aquilo que nós cometíamos, praticávamos, que é contrário à vontade de Deus.
decidir por Jesus. Decidir por Jesus. Porque sem Ele não há vida. E não há paz. E os sonhos morrem. O mundo produz a mentira da felicidade. O mundo quer nos convencer que a vida é curta e nós devemos aproveitar e fazer todos os nossos desejos. Porém, todos os nossos desejos da nossa carne, são contrários ao Espírito de Deus, ao Senhor Deus. São contrários à vontade de Deus. Aquele que vive na carne não pode agradar a Deus, Romanos 8. E aqueles que vivem na carne encontram a morte. Mas aqueles que são guiados pelo Espírito encontram vida e paz. Você rejeita as suas vontades, você nega a si mesmo, você então pega a sua cruz a cada dia, como Jesus ordenou, e começamos a seguir Jesus. Tomar cruz a cada dia é nós lutarmos contra o pecado, é nós abrir o nosso coração para o Espírito de Deus, para a Palavra de Deus, para a oração, para a adoração, para o conhecimento. Quem é o meu Salvador? Muitos conhecem a igreja, conhecem uma religião, mas não conhecem o seu Salvador, não sabe nada dele. Quando você ama alguém, você se interessa em conhecer tudo sobre esse alguém. É automático. Você ama e, naturalmente, você se interessa. Esmurrar o nosso corpo é aceitar, encarando essa luta diária. Porque a nossa carne é nossa inimiga, porém nós temos que conviver com ela até a volta do Senhor Jesus, para nos livrar desse corpo mortal, ou nós fecharmos os olhos, a carne fica aqui e o nosso espírito, a nossa alma vai para o Senhor. Enquanto nós estivermos nessa carne, nós vamos travar luta. Nós temos dois caminhos nessa vida. Ou nós alimentamos a nossa carne e ela vai nos matar, porque é o pecado que vai nos dominar. E eu acabei de ler para vocês que o salário do pecado é a morte. Ou nós alimentamos o Espírito e nós vamos viver, conforme eu li para vocês em Gálatas 5. Esmurrar o nosso corpo é nós nunca nos conformar com o pecado, com os desejos da nossa carne. E não falo aqui só de sexo, vícios, não, eu falo aqui também de um coração limpo. Esmurrar a nossa carne é nós não nos conformarmos com os nossos maus pensamentos, com aquilo que está em nossos corações, raiva, ódio, ira, malícia, ambição desenfreada, rancor, ausência de perdão, mágoas. Esmurrar o nosso corpo é nós nos livrarmos de toda sujeira que nos contamina, corpo, alma e espírito, conforme Paulo escreveu na carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Conservando a vossa alma, o vosso corpo e o vosso espírito
irrepreensíveis, santos, puros, para a vinda do nosso Senhor. E nós conseguimos esmurrar o nosso corpo por meio da oração, por meio da meditação da Santa Palavra de Deus, vigiando a nossa língua, usando a nossa língua para o bem, para o amor, para palavras que edificam, para a adoração, para o louvor. Recusando os maus pensamentos, os maus sentimentos, nós conseguimos esmurrar a nossa carne quando nós buscamos a presença do Senhor todos os dias no nosso cantinho de oração. Nós só podemos esmurrar o nosso corpo espiritualmente. Não estou falando de sacrifícios físicos, mas sacrifício de louvor e glória a Deus, que é a nossa recusa em pecar, em continuar pecando. Para ganhar o primeiro prêmio, para ganhar a coroa eterna, é necessário uma vida de santidade. E a vida de santidade começa negando o orgulho. O orgulho não nos deixa enxergar os nossos pecados, as nossas falhas, não nos deixa ver que muitas vezes estamos sendo soberbos, muitas vezes estamos sendo presunçosos, muitas vezes estamos querendo aparecer e não Cristo aparecer em nós. É uma humildade 25 horas por dia, amando, amando, amando acima de tudo. Amando o Senhor Deus em primeiro lugar, de todo o nosso coração, com toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. E amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Esmurrar o nosso corpo é recusar aquilo que Jesus falou, que contamina o nosso ser, aquilo que sai do coração. É manter um coração limpo, para que cumpra-se em nós o que Cristo falou, João 14, 23. Aqueles que me amam, ouvem e praticam a minha palavra, e então, e só então, o meu Pai o amará. Então, nós viremos para Ele e faremos nele morada. Esmurrar o nosso corpo é praticar a palavra de Deus. É andar com Jesus 25 horas por dia. É ter Jesus no seu quarto quando você vai dormir. Você tem? É pensar em Jesus antes de dormir, com o coração agradecido, lembrando da cruz, do sangue derramado. É se apaixonar por Jesus de verdade. Esmurrar o nosso corpo faz com que o nosso amor por Ele desperte em nós nojo, repulsa pelo pecado. É nos arrependermos a cada instante quando nós vimos que nós cometemos um ato pecaminoso. É uma nova vida, nunca mais fazendo a sua vontade, mas sim a vontade daquele que não fez a sua vontade, mas desceu do céu e deixou a presença do Pai e teve aquele fim naquela cruz, aquela morte cruel, cuspida no rosto, coroa de longos espinhos ferindo a sua cabeça,
murros, nudez, sede, corpo dilacerado pelas chicotadas, por nos amar. Como que nós não vamos amar a esse Deus? Como que nós não vamos consagrar nossa vida a Ele? Como que nós não vamos, esmurrando os nossos corpos, fazendo a vontade dEle, abominando o pecado, tendo nojo do pecado, recusando os prazeres que o pecado dá, prazeres ilusórios, passageiros. Vale a pena, meu amigo, minha amiga, combater o pecado, para lá no final dizer como Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora me está guardada a coroa de justiça, também reservada para todos aqueles que creem em Cristo, que estão esmurrando seus corpos como Paulo fez. Aleluia! Não vamos desistir como muitos desistem, não vamos abraçar o pecado como muitos o abraçam, não vamos amar os desejos da carne como o mundo ama. Vamos fazer parte daqueles poucos que encontraram, acharam e entraram pela porta estreita e estão andando pelo caminho apertado. Entrar pela porta estreita e andar pelo caminho apertado é esmurrar o próprio corpo, para lá no fim receber a coroa da vida eterna. Recebe meu abraço. Recebe o abraço do Pai do céu. Muito obrigado. Ativou minha